Pessoal, se tem algo que já se torna padrão nesse governo, é a boa e velha cortina de fumaça, coisa que a gente vem percebendo há muito tempo, né, no modo de agir do governo. E aí, uma matéria do Conexão Política chamou muita atenção para uma cortina de fumaça, uma verdadeira bomba, mas bomba mesmo, grave, que pode dar um conflito internacional, né, por culpa das ações do governo Lula. E que essa história de Bolsonaro, golpe, veio num momento de uma negociação, no mínimo esquisita, estranha. E nós vamos falar sobre isso. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante para o nosso canal. Se você puder também, faz o download do livro Segredos Milionários dos Leilões para aprender a ganhar muito dinheiro com leilão de imóvel, tá certo? E aí, seguindo aquele padrão, vou trazer vocês para a tela do nosso celular para trazer o conteúdo para vocês. Vem comigo. Pois é, pessoal, quanto mais se reza, mais assombração aparece, né? Quando você tá vendo aí essa história de os crimes do Bolsonaro, já foram tantas narrativas, né? Já começou com a narrativa, são joias, não, agora imóveis do Bolsonaro, não, a narrativa do pintou um clima, a narrativa da baleia. Toda hora aparece uma, né? E aí, hora vira e mexe, eles voltam com essa história do suposto golpe de Estado. Uma coisa que não convenceu ainda, né? A população brasileira não engoliu a narrativa de que havia uma tentativa de golpe, de que os presos do 8 de janeiro realmente estavam dando um golpe de Estado. Aquilo é um bando de baderneira, e a gente sabe disso, né? Tanto é que se a coisa tivesse tão boa para o lado do Lula, a última pesquisa não tinha mostrado o Bolsonaro bem à frente do Lula. Mas olha só o tamanho da cortina de fumaça que essas narrativas ficam criando. Matéria do Conexão Política revelou o seguinte: enquanto se falava em golpe, se fala em dólar, a China comprava a maior reserva de urânio do Brasil. Pois é, meu amigo. E o urânio, você sabe para que ele serve, né? Para fazer arma nuclear. Enquanto o Brasil discute supostas tentativas de golpe e lida com os impactos de decisões econômicas do governo Lula, que levaram o dólar a ultrapassar R$6, uma operação bilionária chamou atenção na Amazônia. A mineradora Taboca, que explora uma das maiores reservas de estanho do país, localizada em Presidente Figueiredo, foi adquirida pela estatal chinesa CNT, China, né, Non-Ferrous Trade, por 340 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. A transação foi concluída na última terça-feira entre a CNT e a Minsur S.A., empresa peruana que até então controlava a Taboca. O acordo inclui a transferência de 100% das ações da mineradora, que possui reservas de estanho estimada para durar um século, além de outros minerais estratégicos como nióbio e tântalo. Meu amigo, no final das contas, é o Brasil sendo entregue, né, na mão do inimigo. A discussão ficou grande, até porque o nióbio é um metal muito precioso. Vocês devem lembrar, né, da época da campanha do Bolsonaro em 2018, que tanto ele falou do tal nióbio e que o Brasil tem uma das maiores fontes de nióbio de todos os tempos, mas o urânio, né, é o que se faz o beneficiamento para armas nucleares, né? Então estaria correto entregar o nosso urânio, né, para que países como a China possam beneficiar aí e criar, né, armas nucleares. Lembrando que a maioria das empresas na China tem o controle estatal, né? Todas as empresas chinesas têm o controle estatal, né? Nem todas são do governo, mas todas são controladas pelo governo. Isso é inevitável, né? E aí, depois desse escândalo, dessa verdadeira cortina de fumaça, vem o deputado do Amazonas, né? Uma vez que essa compra e venda foi feita lá no Amazonas, o capitão Alberto Neto, vocês já conhecem ele aqui do canal já, deputado aciona a defesa sobre venda à China da reserva de urânio no Amazonas. E ele escreveu o seguinte, terão que explicar. O governo brasileiro recebeu algum tipo de benefício financeiro ou acordo em troca dessa venda desse urânio? E como a venda dessa reserva pode afetar o setor nuclear e a produção de energia no Brasil? A região amazônica, com sua biodiversidade única, exige cuidados especiais para que o progresso econômico não comprometa o seu equilíbrio
ecológico, né? Então, vê-se aqui que os deputados estão tomando medidas, né? Não estão ficando calados, estão tentando fazer o seu papel crucial, que foram eleitos para isso, para fazer a investigação. Pois é, então continua o acompanhamento aí sobre essa ação, né? Vamos lá, outra matéria que a gente vai tratar agora, a matéria do Metrópolis, pessoal. Olha só, superintendente da Polícia Rodoviária Federal é afastada após foto no QG do Exército vazar. É a criminalização de manifestações, o que é totalmente vedado, né, pela Constituição. As pessoas que se manifestaram de frente QG do Exército, de forma alguma, essas pessoas podem ser consideradas criminosas. E olha só que elas são afastadas, são retiradas, né? Essas pessoas são sancionadas, punidas por terem participado de manifestações. Isso coaduna com o Estado Democrático de Direito? Parece que não. A superintendente executiva da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, a Vanessa Martins Félix, foi afastada do cargo nesta sexta-feira após uma foto dela em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, né, viralizar. A imagem da foto em destaque seria de 2022, quando um grupo de apoiadores do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, acampou no local, pedindo uma intervenção militar no país. Veja só, foi em 2022, não foi nem na época do 8 de janeiro, foi de antes. A foto em questão foi postada à época nas redes sociais pela própria Vanessa. A imagem, porém, começou a circular nessa semana após políticos e militares serem indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Na foto polêmica, Vanessa aparece segurando uma placa com os dizeres: "Nossa Copa é no QG", se referindo à Copa do Mundo, que aconteceu em novembro de 2022. Na legenda, a PRF escreve que a manifestação se trata de arbitrariedades que estão acontecendo no país e usa a hashtag Supremo é o Povo em provocação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Pois é, não deveria ser considerado como provocação, porque literalmente Supremo é o povo. Se você conhecer um pouquinho da Constituição, você vai saber que logo no seu artigo 1º, o artigo diz que todo poder emana do povo, que o Exército, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, sim, Supremo é o povo, né? É insano é pensar o contrário. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de vergonha alheia, né? Há um tempo atrás viralizou um vídeo, né, de deputados na Nova Zelândia que fizeram uma dança que é uma espécie de um grito de guerra. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, né, e verem, né, essa atuação dos deputados da Nova Zelândia. Mas depois, algo vexatório aconteceu, né? Olha primeiro o que eles fizeram e depois vocês vão entender do que eu estou falando. Acompanha aqui comigo. is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared. Pessoal, isso aqui é uma dança típica da Nova Zelândia, né? Uma declaração de guerra da Nova Zelândia. Mas vamos lá, a gente precisa entender onde que o esquerdismo passa vergonha, né? Essa dança de guerra foi feita também, né, por feministas argentinas contra o Milei. Não, eu sei que vocês vão rir dessa situação e dessa cena agora, mas acompanhem só as feministas argentinas intimidando o Milei com dança de guerra da Nova Zelândia. Olha só.
Patético, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Tá parecendo que tá dançando Macarena, né? Tá até de sacanagem, né? O Milei deve ter ficado muito assustado. Não, e o bom é que você vê que elas começam, né? É uma turma, né? Uma agenda woke tão maluca, essa agenda esquerdista, né? Essa agenda dessas feministas, que elas já começam ali gritando Elon Musk, Mark Zuckerberg, Milei. Faltou gritar Bolsonaro ali, né? Faltou gritar o Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos falar de uma ação conjunta que está acontecendo entre Luiz Inácio Lula da Silva, Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes. E essa é uma boa medida. Eu estou aqui para criticar quando precisa criticar. Quando precisa elogiar, tem que elogiar, né? É uma coisa bem importante. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, vai financiar 6,4 bilhões para um trem que ligará Campinas a São Paulo. É um projeto esperado há muito tempo, né? Essa ligação, inclusive já teve reunião do Tarcísio com o Lula sobre esse ponto, né? Nessa sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um financiamento de 10,65 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o estado de São Paulo. No total, são 4 contratos de crédito para obras de infraestrutura e mobilidade. Do montante, 6,4 bilhões serão destinados para a construção do trem, que vai conectar São Paulo, Campinas, no interior. Por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, as ações também envolvem a expansão do metrô e a compra de mais de 1.000 ônibus elétricos, além da finalização do Rodoanel, né? Há quem dera se a gente tivesse sempre medidas positivas e medidas, né, que pensam no crescimento do país, né? O problema é que a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Vamos lá, o deputado Sanderson, né, hoje fez críticas em relação ao governo Lula, né? Chutou o balde, jogou o verbo, né? Golpe é prometer picanha e dar uma banana para o povo brasileiro, é o que escreveu o deputado Sanderson. Golpe é prometer picanha e dar uma banana para o povo brasileiro. Sobre esse golpe covarde e abjeto, verdadeiro estelionato eleitoral, não vejo ninguém tecendo críticas e muito menos pedindo prisão do estelionatário que, para voltar à cena do crime, usou todas as armas e armadilhas para conseguir seu intento. Todo o resto são narrativas, cortina de fumaça, para esconder o caos econômico que o nosso país foi colocado desde a volta da esquerda à presidência da República. O Sanderson, que é um deputado do Rio Grande do Sul muito combativo, muito crítico ao governo Lula, né? Ele que faz parte da oposição, realmente vem fazendo um papel aí de excelência, né? Como oposição. Vamos lá, pessoal, matéria do Pleno News também, que a gente precisa falar aqui, ó. A China condena jornalista a 7 anos de prisão e a família protesta. Pois é, a gente vê que tem um modus operandi da esquerda, né? A China é uma ditadura, isso não é novidade para ninguém. É uma ditadura comunista, né? Com pitadas de capitalismo na sua economia, mas é uma ditadura comunista ainda, né? E aí a gente vê que cada vez mais, né, aqui no governo brasileiro, eles pretendem implementar medidas semelhantes aos que a gente vê dos seus aliados, né? Um tribunal de Pequim, na China, condenou nesta sexta-feira o jornalista chinês Dong Yuyu, de 62 anos de idade, a 7 anos de prisão por acusações de espionagem, de acordo com a declaração divulgada por sua família, a qual a agência F teve acesso. Dong, ex-diretor da Guangming Daily, afiliado ao Partido Comunista da China, foi preso em fevereiro de 2022, após uma reunião com um diplomata japonês na capital
chinesa. Lá não tem brincadeira não, lá o bicho pega, né? Vamos lá, matéria da Pleno News também, né? Vergonha na educação, né? Deputados criticam a exibição de filme com cena de sexo em escola. Pois é, uma cena lastimável que passou lá no Amapá para crianças, né? Uma cena explícita de sexo e está sendo alvo de muitas críticas. Eu vi até o Gilberto Catani publicando o vídeo também, né? Lógico, um vídeo todo pornográfico, mostrando as mulheres nuas, um sexo lésbico. Deputados estaduais e federais usaram as redes sociais para criticar a exibição do filme Cidade, Campo, que contém uma cena de sexo lésbico para crianças e adolescentes da escola Barão do Rio Branco, em Macapá, no Amapá. O episódio aconteceu durante a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, realizada no dia 19 e 22 de novembro, e gerou ampla repercussão. Os parlamentares manifestaram indignação com o conteúdo apresentado aos estudantes e cobraram explicações das autoridades responsáveis pelo evento. Alguns defenderam medidas mais rigorosas para evitar que as situações semelhantes se repitam. Eu acho que tem que ter responsabilização do diretor, tem que ter responsabilização de quem resolveu praticar um ato como esse, e em especial do professor que escolheu o filme a ser colocado com as crianças também, né? Está induzindo as crianças a esse tipo de prática de sexo precocemente. Então, eu acredito que deveria haver, sim, a responsabilização de todos os envolvidos, né? Não tenham dúvidas disso. Vamos lá, o último ponto que a gente vai falar aqui é sobre ainda o modelo fiscal do governo Lula, né? Matéria do R7, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil terá impacto de 20 bilhões aos municípios, diz o Conselho Nacional dos Municípios. Meu amigo, tudo que se fala em impostos é uma ação em cadeia. Então, quando você pega a situação e expõe, né, uma medida, anuncia uma medida, ela vai ter reflexo porque ela é uma ação em cadeia. Então, a Confederação Nacional dos Municípios estima que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil anunciada pelo governo federal irá gerar uma perda anual de 9 bilhões, já que a medida deve afetar os servidores que ganham acima do valor mínimo, com alíquotas menores. Isso ainda é somado a uma queda de 11,6 bilhões no Fundo de Participação dos Municípios. Somando ambos, os impactos será de 20 bilhões aos cofres dos municípios, o que já gerou aí um conflito em relação aos prefeitos, né, e os representantes dos municípios em relação ao governo Lula, né, que não gostaram nem um pouco de ter essa queda na oneração aí, né, dos municípios, ou seja, essa queda de custos dos municípios. Muitos do mercado estão criticando que é um populismo barato essa história de jogar aí para o ano de eleição, né, logo após o ano de eleição, R$5 mil de isenção de imposto de renda, porque não foi feito um estudo adequado. Esse é o grande problema, não houve esse estudo adequado, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, deixe no comentário, fique até o final. Quem não baixou o livro ainda para ficar rico com leilões, segredos milionários dos leilões, aproveita, baixa o livro aí, tá? É bem provável que hoje ainda a gente já volta o formato normal para a gente gravar os vídeos, né? Se não der para voltar hoje, amanhã, né? Domingão a gente já começa com o formato normal, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço!